um pequeno parte antes de iniciar o seu raciocínio. Por favor. Já vai pegar o meu tempo ali. Eu só queria dizer o seguinte para o vereador Ed Eloy Frisso, né? E em defesa da SIC, da qual eu tive a honra de ser conselheiro no milênio passado, de que as entidades, a SIC e as demais entidades do comércio, da indústria e do serviço sempre foram ouvidos pelos prefeitos anteriores. E não ocorre agora. Então, o senhor está perguntando onde é que está a SIC e adianta alguma coisa? Quando nós tratarmos com o prefeito psicopata, é a mesma coisa que falar com a parede. Então não adianta nada cobrar das entidades nesse momento, porque é a mesma coisa que falar com o GEG. Não vai resolver coisíssima nenhuma. Obrigado. Obrigado, vereador Cassina, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu sei que regimentalmente não é possível, mas eu gostaria de fazer um pedido de voto de pesar pelo falecimento do diálogo entre o Poder Executivo e a comunidade. Sim, um voto de pesar, que morreu. Eu sei que regimentalmente não pode, porque os trabalhadores da Visat não foram ouvidos. Uma parte, vereador. Sindicato dos rodoviários não foram ouvidos. A empresa concessionária não foi ouvida. A Câmara Municipal de Vereadores também não foi ouvida. Os profissionais, por exemplo, de educação física que aqui estiveram, também não foram ouvidos e nem foram recebidos. Os profissionais da farmácia do IPAM também, só depois de toda aquela mobilização é que eles foram ouvidos. Então, está muito difícil, pessoal. Está muito difícil. A audiência de ontem foi uma audiência muito interessante, muito importante. Eu queria aqui cumprimentar o presidente da SEDUT, né, na pessoa, e toda a comissão, né, na pessoa do vereador Eloy Frisso, que soube muito bem conduzir ontem aquela reunião. E isso é importante porque mais uma vez nós demonstramos que nós estamos aqui falando em nome da população. Todos os vereadores quase que falaram ontem. O vereador Rodrigo Beltrão fez uma colocação precisa, uma questão jurídica. Há uma possibilidade e ela é muito preocupante. Ela é muito preocupante. Nós podemos estar aí na frente tornando essa questão um novo Manhabosco, né, vereador Rodrigo? É uma questão jurídica, sabe, que tem que ser vista. E só a título de algumas questões de números, né? Eu perguntei ontem no final da audiência quanto é que mais ou menos seria o investimento se hoje a prefeitura, uma outra empresa, hoje viesse instalar em Caxias do Sul a mesma organização que a Visat tem hoje. E o senhor Ronaldo, aquele que apresentou os números, ele me falou que seria em torno de 200 milhões de reais. Se eu tenho 200 milhões de reais e eu invisto, né, no setor financeiro e que eu consiga, vamos chutar baixo, 12% ao ano, eu ganharia 24 milhões de reais ao ano. E isso seria a remuneração do capital. A Visat apresentou ontem que ela tem uma remuneração de capital de 6,32 teve. Isto é que seriam uns 12 milhões de reais. Se eu fosse empresário e tivesse 200 milhões, eu ficava em casa só investindo no setor financeiro. Mas o detalhe é que tem uma depreciação de 8,38, que é similar à inflação, porque você está perdendo. Então, se houve uma depreciação de 8,38, uma remuneração de capital de 6,32, é mais do que provável. Não precisa nem tabela, né, vereador Frisso? Não precisa nem tabela para que a gente saiba que essa empresa está tendo problemas financeiros. Mas se colocarmos a inflação do ano passado, que foi 11, com uma remuneração de capital de 6,32, há uma diferença de 4,68, que dá 1 milhão. Só ali já dá 1 milhão de reais, se analisarmos absolutamente nada dos outros custos. São dados que ontem foram colocados publicamente, e até eu coloco para todos os que nos assistem na TV Câmara, que hoje, ao final da nossa sessão, a partir das 11,
das 11 horas, será retransmitida a audiência de ontem. E que, por favor, assistam. E aí nós vamos começar a tirar mais Ibope, né, da Rede Globo, certo? E também gostaria, eu já vou lhe dar uma parte, tá, vereadora Gladys? Eu gostaria de deixar bem claro, porque parece que as redes sociais estão virando, assim, uma coisa muito interessante, né? E pelo que eu estou lendo e o pessoal está acompanhando, o que estão dizendo aí fora é que nós estamos aqui na Câmara de Vereadores defendendo a Visat. Eu não vi aqui nenhum vereador aqui defendendo a Visat, ou a concessionária A, B ou C, poderia ser outra empresa. Nós estamos aqui defendendo um diálogo. É isso que nós estamos defendendo, certo? Que se converse, só isso. Que se possa, inclusive, até baixar a tarifa, mas tem que se dialogar para se encontrar soluções para se chegar a esse ponto. Sem conversa, pessoal, não vai acontecer nada. E eu concordo, só para ele passar a palavra, eu concordo com a tese do vereador Eloy Frisso, que eu acho que é uma tese muito plausível. Isto é, eu vou deixar o meu de fora, vou tirar o meu corpo e o juiz que resolva. Porque eu quis manter os 13,40. Isso a gente já viu na história mundial, o populismo, né? E o Goebbels, o grande ministro da comunicação do Hitler, foi um dos primeiros marqueteiros, né? Ele soube muito bem. Eu pego uma mentira e consigo bater até transformá-la em verdade. E, infelizmente, já tem muita gente da sociedade que estão caindo nesta verdade, que na verdade é uma mentira. E aquilo que eu falei antes para você sobre a palavra pós-verdade. Então, eu gostaria de dar uma parte à colega, a vereadora Gladys, por favor. Obrigada, vereador Périco. Bem, eu queria, então, agradecer aqui à Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação pela palestra de ontem, pela reunião de ontem, esclarecedora. Na pessoa do vereador Eloy Frisso, então, parabenizo essa comissão. Eloy, vereador, agradecer a nós, vereadores, por estarmos presentes. Não há necessidade, é nós que temos que agradecer a uma reunião esclarecedora e informativa. Acho pertinente que o próprio prefeito faça alguma reunião e nos coloque a par do que realmente está acontecendo. A história sempre tem dois lados e a gente gostaria de também estar informado da parte do governo. Bem, gostaria de falar aqui um pouquinho sobre a postura do nosso secretário de Trânsito e Transporte. Porque, diante das dificuldades de todas as negociações, quem está sofrendo, nobres colegas, é a comunidade. São as pessoas e os usuários do transporte. Enquanto fica esse impasse, essa briga, a Visat dizendo que tem prejuízo. Empresa alguma trabalha sem lucro. O funcionário pedindo aumento justo. O governo dizendo que não há diálogo com a Visat. Quem sofre é o usuário. Nós temos uma situação de que eu estive falando com o secretário quanto uma ampliação de linha de ônibus, aonde os moradores do loteamento Solares têm que percorrer um trajeto de 500 metros para poder pegar ônibus. Isso são estudantes, trabalhadores, idosos, 500 metros, senhores vereadores. E ontem eu ouvia aquele professor, eu não recordo o nome. O Ronaldo? O professor Ronaldo informar que 400 metros é o limite. É, Ronaldo? Sim. Ok. Então, conversando com o secretário Cristiano, só para encerrar, ele nos disse que não vai haver essa extensão de linha porque a Visat não vai fazer, não tendo o aumento da passagem. Também recebemos a informação de que quem autoriza
essa extensão de linha não é a Visat. É a prefeitura. E sim a Secretaria de Trânsito. Solicitei ao secretário que fosse, então, esclarecer com a comunidade. Ele me disse que não queria apanhar, porque ele era técnico e não era político. Então, gente, os nossos usuários, as pessoas, que era o lema do nosso prefeito eleito, trabalhar para as pessoas, eu solicito maior atenção deste secretário. Muito obrigada pela parte. Obrigado, vereadora Gladys. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Uma declaração